Bem, irmãos, vamos continuando, o nosso momento juntos aqui, continuando refletindo na palavra do nosso Deus. Como é maravilhoso, naquilo que nós já temos ouvido, naquilo que nós já temos compartilhado, naquilo que Deus já tem falado conosco. O texto, até mesmo o texto lido pelo irmão logo no início, vem exatamente até de encontro com um texto que nós também estaremos lendo, como que Deus ele tem trabalhado, irmãos, somente no intuito que a sua igreja, independentemente do local de onde esteja, do local de onde seja, mesmo nós ali em Aracruz, juntamente com nossos irmãos aqui de Resplendor, com outros irmãos e outras localidades aqui, como que o Espírito Santo do nosso Deus, ele tem trabalhado para que todas as coisas convirjam para a obra dele, para o anúncio da palavra dele, para a proclamação do seu evangelho. E quando a igreja se reúne, nós conseguimos observar a poderosa mão do nosso Deus, usando a cada um de nós, usando a cada voz que foi falada, que foi cantada aqui, de toda a igreja, usando o espírito de oração de cada um de nós. E é por isso que é maravilhoso quando nós olhamos este ajuntamento, quando a igreja de Deus ela se reúne. São 22 anos deste tempo, desta localidade. São 22 anos em que Deus ele tem trabalhado poderosamente na vida dos nossos irmãos. São 22 anos em que eu tenho certeza de que a palavra de Deus tem sido anunciada a todo momento aqui neste local. Como é maravilhoso reunirmos aqui. Como é maravilhoso também nos reunirmos aqui para conhecer o nosso Deus. Como é importante podermos conhecer o nosso Deus. E o texto que o nosso irmão ele leu logo no início: estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Obrigado. E sabe, meus irmãos, o texto que tenho separado, que Deus tem falado, é um texto que particularmente eu gosto bastante. Eu sempre gosto bastante de refletir nesse texto, e ele tem exatamente a ver com uma oração maravilhosa e especial que Paulo ele expressou na carta aos Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 14. E é por isso que eu gostaria de reforçar mais uma vez, como o nosso irmão amigo leu no começo: estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste local. Irmãos, talvez nós não reparamos ou não nos atentamos de que existem orações que, mesmo que foram feitas há muitos anos atrás, mas são orações que perduram, que atravessam séculos, que passam por séculos, e que são orações que não foram feitas para uma pessoa em específica, que são orações que não foram feitas para um pedido em específico, mas são orações que foram feitas para a igreja. E eu creio de que essas pessoas orando neste passado, mesmo há alguns milhares de anos atrás, estava com uma ideia pensando na igreja de Cristo. Para nós, para o dia de hoje, podemos lembrar da oração do nosso Senhor Jesus Cristo: Pai, eu não te peço somente por estes, mas por quem? Por aqueles que ainda irão crer. Orações que foram feitas para você, orações que foram feitas para a igreja. E hoje nós vamos refletir a respeito neste conteúdo, nesta oração de Paulo, que foi feito ali para a igreja de Éfeso, mas nós podemos entender de que essa oração
oração se estende para todos nós, se estende ali para a igreja em Aracruz, se estende aqui para a igreja de Esplendor, se estende para a igreja de todas as localidades. E o texto diz o seguinte, estarei lendo minha versão da Nova Almeida atualizada, que fala o seguinte: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, ou mediante o homem interior, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados, arraigados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Observamos aqui que Paulo ele fez uma oração. E a primeira coisa que eu gostaria que a gente pudesse refletir é: pelo que Paulo orou? Irmãos, vocês já pararam para pensar qual era a situação de Paulo quando ele escreveu essa carta aqui aos Efésios? Essa carta à igreja de Éfeso? Se a gente parar e fizer um retrospecto na vida de Paulo, ele já havia sido perseguido em Damasco, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, e da mesma forma foi açoitado algumas vezes pelos romanos, pelos judeus. Ele enfrentou um naufrágio, ele foi escorraçado de outras cidades, ele teve que fugir num cesto para não ser pego. E aí ele chega preso em Roma, ele fica preso sendo vigiado pela guarda pretoriana. Olha como que é a situação de Paulo. Sabe, meus irmãos, se nós estivéssemos passando por uma situação parecida com essa, pelo que você oraria? Qual seria o conteúdo da sua oração? Muito provavelmente eu estaria orando para que Deus me libertasse daquela prisão. Muito provavelmente eu estaria orando para que Deus desse um pouco de paz para a minha vida, porque eu tinha sofrido muito. Muitas das vezes, talvez, eu estaria orando para dizer: Senhor, por quê? Eu estaria tentando entender a Deus: Senhor, por que eu estou sofrendo tanto? Eu estou fazendo o seu ministério, eu estou buscando pregar a palavra de Deus, e para onde eu vou? Eu estou sendo perseguido, eu estou sendo apedrejado, deixado quase morto, e agora estou preso. Talvez eu estaria orando para que Deus me ajudasse a me livrar daqueles que nos perseguiam, dos meus inimigos. Mas quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós não vemos Paulo orando por isso. Em momento algum nós vemos Paulo se queixando. Em momento algum nós vemos Paulo clamando para que Deus se livrasse de todos esses sofrimentos. Talvez no único momento que nós vemos lá em 2 Coríntios, sobre aquele espinho na carne, mas Deus dá uma resposta que ele não esperava, e mesmo assim ele compreende e entende de bom grado a resposta de Deus. E mesmo diante de toda essa situação de sofrimento, de perseguição de Paulo, Paulo está orando pela igreja. Paulo está orando pelos outros. Paulo está preocupado conosco.
Paulo está preocupado com você que está hoje aqui sentado nestes bancos. Paulo está preocupado de como está a sua situação com Deus. Paulo ele está preocupado sobre como que eu tenho tratado a obra de Deus. Paulo ele está muito mais angustiado com isso. E é notável quando nós observamos de como Paulo ele se coloca de joelhos. Porque não era comum um judeu se prostrar. Ele só se prostrava em situações excepcionais. Eles só se colocavam de joelhos em situações de urgência, em situações que mereciam uma grande atenção. E é tanto que essa é a segunda oração de Paulo nessa carta, né? A primeira está lá no capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo 15. Mas neste momento Paulo ele se coloca de joelhos diante do Pai. Não para que ele seja libertado do seu sofrimento, mas porque ele está preocupado conosco. Mas porque ele está preocupado com a igreja. O inimigo pode cercar a liberdade de Paulo. Os homens podem colocar Paulo atrás das grades, mas não podem enjaular a sua alma. O inimigo poderia colocar ele, impedir que ele pudesse sair para pregar o Evangelho. Mas o inimigo não pode impedir Paulo de orar. E mesmo preso, é isso que ele faz. O inimigo não nos pode impedir de orar, irmãos. Aonde quer que nós estivermos, ele não pode obstruir o caminho da oração até Deus. E é interessante que Paulo ele se prostra diante daquele que tem poder, diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. E por essa razão, que razão é essa que Paulo está querendo dizer? A gente observa de que esta razão, ela se encontra nos versículos anteriores, no começo do capítulo 3. E sabe, irmãos, que maravilhoso é a gente observar a respeito desse versículo, desse capítulo 3, porque Paulo ele está tratando a respeito de um tema muito importante aqui. Ele está colocando dois povos que são separados pelas suas etnias, que são separados pela sua tradição, que são separados até mesmo pelas suas crenças, pela sua história, os gentios dos judeus. E aqui Paulo está falando, gente, Cristo fez desses dois povos um só, um mistério. Ele vem colocando como um mistério desde o começo do capítulo 3, falando a revelação no versículo 3, pois segundo a revelação me foi dada a conhecer o mistério, que eu vou escrever logo mais. Ele começa a escrever a respeito desse mistério, e esse mistério que ele está querendo dizer, versículo 6, resumidamente ele fala: o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Versículo 10, isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, irmãos, este mistério que Paulo está falando aqui, quando ele fala a respeito destes dois povos feitos como um só, ele está falando da igreja. Ele está falando da igreja. Então o que nós podemos entender antes da oração de Paulo? Paulo ele acabou de dizer de que a igreja é um mistério de Deus revelado para este mundo, que a igreja é um mistério de Deus, pelo qual, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida pelos principados e das potestades nas regiões celestiais. E é por isso que logo em seguida ele fala: por esta razão, pelo conhecimento da igreja, pela importância da igreja como um mistério de Deus sendo revelado a este mundo, eu me coloco de joelhos diante do Pai. É como nós já falamos no começo, pela igreja, Paulo se prostra diante de Deus para orar.
E nós vamos então começar a ver a respeito sobre o conteúdo desta oração. E a primeira coisa que nós observamos no versículo 16 é a ousadia que Paulo faz diante de Deus. Olha, ele chega diante do Pai falando: olha, eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória. Talvez a gente passe muito batido por esse pequeno trecho. Irmãos, vocês já pararam para pensar o que é a glória de Deus? Costumamos a falar a respeito dos atributos de Deus. Deus sendo como onipotente, Deus sendo imutável, Deus sendo onipresente, Deus sendo onisciente, Deus sendo misericordioso, Deus sendo majestoso. Nós temos muitos atributos para estar falando a respeito de Deus, mas a glória de Deus, ela é como se fosse a junção de todos esses atributos no seu ápice. A glória de Deus não é um atributo, mas a glória de Deus é tudo aquilo que Deus é. Toda vez que nós vemos a respeito da glória de Deus, nós não estamos falando somente de um atributo específico dele, mas sim de toda a essência daquilo que Deus é. E aqui nós observamos que Paulo lhe dá uma importância tão grande para aquilo que ele vai pedir, que é como se ele estivesse chegando para Deus, dizendo: Deus, eu estou lhe pedindo que o Senhor empregue tudo aquilo que o Senhor é, por esses meus pedidos. Eu estou lhe pedindo que o Senhor empregue todos os seus atributos, toda a sua onipotência, toda a sua onisciência, toda a sua santidade, toda a sua majestade, para atender a este pedido que eu irei fazer. Uma ousadia que Paulo se coloca diante de Deus. Pelo quê? Pela igreja. Eu peço que, segundo a riqueza de sua glória, é a manifestação desses atributos no seu resplendor máximo. E é interessante, que é como nós falamos no começo, talvez ele poderia pedir para que Deus eliminasse seus inimigos, mas ele não pede isso. Ele pede pela igreja. E o primeiro pedido que nós observamos que ele faz é: segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. Sejam fortalecidos com poder. Ele clama que a igreja seja revestida de poder. Irmãos, não há cristianismo sem poder, não há evangelho sem poder. Não pode haver igreja sem ser revestida de poder. Cristo já havia sinalizado isso lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, quando ele estava ali com os seus discípulos. E ele chega e fala com eles ali, eu falo assim: olha, eu estou indo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: fiquem aqui, aguardem, até que vocês sejam revestidos de poder. E aí, depois disso, vocês vão e anunciem o Evangelho. Talvez muitos não compreendam o poder que é o Espírito Santo agindo na igreja. Talvez muitos imaginam, quando nós falamos o poder do Espírito agindo na igreja, muitos possam imaginar milagres, muitos possam imaginar maravilhas, muitos possam imaginar curas, revelações. Mas eu sempre costumo muito de usar como exemplo aquela oração ali em Atos capítulo 4, no versículo 24 a 31. Quando os apóstolos Pedro e João, eles são libertos ali da prisão, e eles vão lá, eles se encontram com a igreja. Ali nós vemos uma oração maravilhosa. Outra oração, em que a igreja toda se levanta com uma só voz, e semelhante como Paulo, mesmo eles sendo perseguidos, mesmo tendo os seus queridos irmãos acabando de fugir da prisão, que Deus libertou, que Deus havia libertado,
Nós não vemos a igreja orando para Deus eliminar seus inimigos. É maravilhoso, irmãos. Gostaria que depois anotassem para vocês lerem depois em Atos 4, 24 a 31. A igreja ali, em uma só voz, falando assim: olha, Senhor, o Senhor está vendo como eles têm nos perseguido, o Senhor está vendo como nós estamos sofrendo, o Senhor está vendo que essas pessoas têm se levantado contra nós. E o que eles falam no final? Agora, pois, Senhor, concede ousadia para que nós possamos anunciar a sua palavra. A igreja, diante da perseguição, não orou para ser livre da perseguição. A igreja, diante daqueles seus inimigos, não orou para que seus inimigos fossem destruídos. Mas a igreja, diante de todas as adversidades, ela orou clamando ousadia para continuar anunciando a palavra de Deus. E logo depois nós vemos a descrição ali que Lucas ele escreve, ele vem colocando de que todos foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu depois? Eles saíram a anunciar o Evangelho. Não houve nada sobrenatural aos nossos olhos. Houve porque o Espírito Santo agiu. Mas se talvez nós estivéssemos lá, a gente teria olhado assim e falado: ué, cadê? O Espírito Santo veio e encheu essas pessoas. O que nós estamos esperando? Estamos esperando maravilhas, estamos esperando milagres, estamos esperando curas. E o que nós vemos? Pessoas a anunciar o Evangelho, pessoas a proclamar o Evangelho. Não existe missão sem o poder do Espírito Santo. Eles receberam o verdadeiro poder. A igreja ela não pode ser fraca, irmãos. A igreja ela precisa ser fortalecida pelo poder do Espírito Santo, e é isso que Paulo ele está orando aqui. Este é o primeiro pedido de Paulo. Novamente, como nós usamos de exemplo, Paulo está falando com Deus: Deus, empregue tudo aquilo que o Senhor é, para revestir a sua igreja com poder. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Este é o poder. O segundo ponto que nós podemos observar, que Paulo ele também pede, versículo 17: e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Que assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Existem duas palavras usadas para poder, foi traduzida pela palavra habitar. Não tem a pronúncia correta, né? Mas as palavras que temos em grego seria parokeio e katoikeio. Parokeio, a primeira, ela simplesmente está sendo usada para tratar como alguém que é um estrangeiro. Ela foi usada também no Efésios capítulo 2, versículo 19: vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Ela é usada para tratar como nós hoje estamos vindo aqui. Os irmãos têm nos recebido muito bem, tem sido maravilhoso ser recebido pelos irmãos. Nós somos simplesmente estrangeiros, visitantes. Viemos aqui, vamos ficar 1, 2 dias, mas felizmente amanhã já estaremos retornando. Estrangeiros, paroqueiro. Agora, quando nós falamos de katoikeio, é aquele que habita permanentemente, aquele que é o dono da casa, aquele que tem poder sobre a casa, porque ele mora ali. E a expressão que Paulo está usando, que Cristo habite no coração de vocês, ele não está falando Cristo como estrangeiro, ele não está falando como alguém que vem só por uns dias e vai embora, ele não está falando como alguém que só vem por um momento, que me deixa bem, depois
mas ele está colocando que Cristo habite permanentemente na vida de vocês. Como nós observamos essa oração de Paulo para a nossa vida? Lembramos, do versículo inicial lido. Esteja os ouvidos atentos à oração feita por Paulo. Falamos tanto sobre Cristo habitar em nós, falamos tanto sobre Cristo morar em nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Mas nós o tratamos como um estrangeiro, nós o colocamos somente no quarto de visitas, queremos ainda tomar as rédeas da casa, queremos ainda controlar toda a nossa vida e tratar Cristo para nós somente como sendo um grande amigo que veio me visitar. Ou realmente estamos considerando como o dono da nossa vida? Essa é a essência do Evangelho, meu querido. Talvez às vezes muitas pessoas possam se sentir incomodadas. Nossa, mas você está dizendo que eu não posso fazer o que eu quero? A palavra de Deus ela é muito clara. Paulo ele fala um pouco sobre isso quando fala: já estou crucificado, agora já não sou mais eu quem vivo, mas quem vive? Cristo vive em mim. É entender de que já não são mais as minhas vontades, já não são mais o meu coração, já não sou mais aquilo que o que me der na telha. Eu sempre costumo falar muito isso. Às vezes nós queremos fazer o que me dá na telha, seguir o meu próprio coração, mas a palavra de Deus ela é muito clara, falando que o coração humano ele é enganoso, o coração humano ele nos engana, ele nos ilude. Então Paulo ele está falando com a igreja, falando assim: gente, Cristo precisa habitar permanentemente em seu coração. Cristo precisa estar como dono da sua vida, como dono dos seus sentimentos, como dono dos seus pensamentos. Cristo precisa ser o dono do seu coração. Foi o segundo pedido que Paulo ele faz aqui. E o terceiro, e logo depois, quando Paulo ele fala sobre Cristo habitar em nosso coração, Paulo, em terceiro lugar, ele deseja, ele anseia ver que nós possamos estar arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, não há nada que nós possamos fazer que, se não tiver amor, de nada vale. Nós temos o capítulo 13 de 1 Coríntios inteiro para poder falar a respeito disso. E ali o próprio apóstolo Paulo, ele descreve de maneira muito sublime, falando: olha, você pode fazer tudo na sua vida, pode ser até algo maravilhoso, pode ser até algo grandioso, mas sem amor, de nada vale. É como o soar de um bombo, somente fez barulho. E aqui nós observamos que nesta comunidade dentro da igreja, o amor é a virtude mais importante. O amor é aquilo que nós observamos, que até o próprio apóstolo João ele coloca: olha, se você não ama, você não pode ser discípulo de Deus. Como você pode dizer que ama a Deus se você não consegue amar a seu próximo, a quem você vê? E Paulo ele se utiliza a respeito dessas duas figuras, de uma árvore e de uma edificação. E sabe, irmãos, como é maravilhoso quando nós observamos todo o contexto pelo qual Paulo está fazendo essa oração. Nós acabamos de falar de que Paulo ele citou de um mistério que é a igreja. Ele está falando de dois povos que não se gostam, de dois povos que têm dificuldade de lidar entre eles.
Nós vimos o primeiro concílio que teve lá em Atos 15, a dificuldade que foi eles traçarem uma definição a respeito de seguir, de obediência a algumas leis ou não, da circuncisão ou não, a problemática que se tinha entre judeus e gentios. E Paulo ele está colocando nos versículos anteriores, falando: olha, vocês que são esses povos tão problemáticos, que vocês têm tanto problema entre vocês, agora vocês são um povo só. E sabe de uma coisa? Eu quero que vocês estejam arraigados em amor. Eu quero que vocês estejam alicerçados em amor. Se nós hoje olhamos para um lado e às vezes encontramos algum probleminha com algum irmão, nós já temos tanta dificuldade de amar. Paulo aqui está usando exemplo de povos inimigos. O Senhor Jesus Cristo, na parábola do filho pródigo, se utilizou do samaritano, que os judeus odiavam. E Cristo usou um samaritano para poder falar de amor. Quantas vezes, às vezes nós reclamamos porque alguém discordou da gente? Só isso? Vou deixar de amar? Só por isso? Paulo está se prostrando de joelho para que povos que são inimigos se amem. Paulo está se prostrando de joelhos e clamando para que o Pai use todo o poder que Ele tem, para que pessoas que antes queriam se matar, que agora se amem. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema em amar a seu próximo? Estejam arraigados, irmãos, em amor. Uma árvore, uma raiz muito profunda, de onde ela retira todos os seus nutrientes para poder crescer firme e forte, para poder permanecer firme diante de toda a situação. É muito comum nós vermos uma árvore plantada junto a ribeiros de água, né? Salmo 1, para retratar a figura de uma pessoa firme, sólida, uma edificação bem fundamentada, com a sua fundação bem feita. Ela tem capacidade de crescer, de se elevar cada vez mais. E Paulo se utiliza dessas duas figuras para dizer que nós precisamos estar arraigados em amor, fundamentados, alicerçados em amor. Nós precisamos estar tão firmes como uma árvore e tão sólidos quanto um edifício, firmados em amor. É o terceiro pedido de Paulo aqui. E para que nós vamos então estar alicerçados em amor? Aí vamos para o quarto pedido de Paulo. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. São dois pedidos aqui em um só. Compreender a largura, comprimento, altura e profundidade. É interessante de que ele coloca que você precisa fazer isso com quê? Com todos os santos. Engana-se aquele que acha que pode ter uma vida cristã isolado, sozinho. Como você vai praticar o seu amor se você não quer estar junto com a igreja? Como você vai praticar o seu amor se você vive isolado? O que importa é só entre eu e Deus. Quantas vezes nós ouvimos isso? Não, o que importa é como eu estou com Deus, não como eu estou com meus irmãos. Quantas vezes ouvimos esse tipo de desculpa? Mas nós observamos de que não existe cristão se ele não estiver junto com todos os santos, se ele não estiver junto em comunhão com a igreja,
porque é ali onde você pode manifestar o seu amor, é ali onde você pode se arraigar no seu amor. É o que ele acabou de orar, é ali onde você pode mostrar e provar de que você é alguém onde Cristo habita no seu coração. Então, com todos os santos, ele clama para que nós possamos compreender. A ideia de compreender e conhecer, a primeira ela dá uma compreensão um pouco mais, podemos dizer, intelectual, de conhecimento, de entender. A segunda dá uma ideia de vivência, viver este amor, provar deste amor. E ele coloca a respeito dessa compreensão, e ele coloca num aspecto meio físico, falando a largura, o comprimento, a altura e profundidade. Em seus comentários, Hernandes Dias Lopes, ele faz um comentário a respeito sobre esses 4 pontos. Ele fala que o amor de Cristo, ele é suficientemente largo para abranger a toda a humanidade. Ele fala que é suficientemente comprido para durar toda a eternidade. Ele é suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado, e é suficientemente alto para levá-lo ao céu. Ele se utiliza a respeito dessas 4 dimensões que realmente expressam de uma maneira muito simbólica o amor de Cristo. O amor de Cristo, ele não tem distinção. Mais uma vez, citando Paulo, na sua carta aos Colossenses, ele fala sobre isso. Assim, olha, nessa nova ordem de vida, não há mais grego, não há mais judeu, não há mais bárbaro, não há mais cita, não há mais escravo, não há mais livre, mas Cristo é tudo em todos. Não há mais divisão, não há mais distinção. O amor de Cristo, ele é suficientemente largo para abranger a toda a humanidade, comprido para durar por toda a eternidade, aonde nós estaremos juntamente com Ele, presenciando juntamente com Ele, e mesmo assim por toda a eternidade, talvez nós não iremos compreender a dimensão deste grande amor. E sabe, meu querido, para nós, ele é suficientemente profundo para alcançar até o mais degradado pecador. Não exista um coração onde o amor de Cristo não possa alcançar. Muitos se acham indignos de estar na igreja, muitos se acham indignos de estar diante de Deus, mas sabe, o amor de Cristo, ele é tão profundo que ele pode ir até no mais abismo do nosso coração, e ele é tão alto para nos levar juntamente com ele ao céu. Quando Paulo ele também cita falando de que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a plena redenção. Compreender este amor. Talvez você já tenha ouvido isso bastante. Talvez você já tenha ouvido bastante a respeito. Talvez você já tenha até compreendido, entendido a respeito do amor de Cristo. Mas aí nós vamos para o próximo pedido de Paulo, que ele fala: conhecer este amor que excede todo entendimento. Não adianta você ficar só pensando, porque ele vai exceder a nossa mente. Ele vai além daquilo que nossa mente possa compreender. Ele vai além do que você possa usar na sua racionalidade. Ele vai muito além. Você precisa provar a respeito deste amor, conhecer de verdade a respeito do amor de Cristo. É por isso que Paulo ele está diante do Pai, prostrado, clamando que ele usa toda a riqueza da sua glória
todos nós possamos conhecer, provar, sentir a respeito deste amor tão grandioso, tão magnífico, que é o amor de Cristo Jesus. Ele clama, ele ora a Deus para que nós, a igreja, possa conhecer este amor, viver este amor, entender a respeito deste amor, por mais que ele possa exceder o nosso entendimento. Isso nós fazemos juntos. Isso nós fazemos aqui, unidos, juntamente com a igreja de Deus, para que com todos os santos vocês possam compreender e conhecer o amor de Cristo. E por último, quando nós compreendemos e conhecemos o amor de Cristo, Paulo ele finaliza, depois disso tudo, ele coloca: para que vocês fiquem cheios, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. Nesta carta nós podemos citar alguns pontos que Paulo ele coloca para como as três, ele destaca as três pessoas da Trindade. No capítulo 1, versículo 23, quando ele fala da igreja, para Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. O que ele deu à igreja? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, que é Cristo. A plenitude de Cristo, do Filho. No texto que nós lemos, a plenitude do Pai, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E no capítulo 5, versículo 18, enchei-vos com o Espírito Santo. Fiquem cheios com o Espírito Santo. Paulo ele se utiliza das três figuras da Trindade: a plenitude, ser cheios da plenitude do Filho, ser cheios da plenitude do Pai, ser cheios da plenitude do Espírito, ser cheios de toda a plenitude de Deus. O que você entende por uma vida plena? Às vezes nós olhamos para tantas coisas lá fora, olhamos para a vida de influencers, olhamos para a vida de pessoas tão bem vividas e achamos que eles têm uma vida plena. Paulo está de joelhos diante do Pai, clamando que Ele empregue toda a riqueza da sua glória, para que nós realmente possamos ser plenos, cheios da plenitude de Deus. Embora Deus seja transcendente, que nem os céus possa contê-lo, Ele habita em nós de forma plena. Nós temos esse acesso, irmãos. É maravilhoso. Eu gosto bastante daquele texto em Hebreus, capítulo 4, versículos 14, 15, 16, falando: olha, vocês têm um sumo sacerdote que se compadece de vocês, então achegai-vos com confiança ao trono da graça. Chegue com confiança diante do Pai, chegue com ousadia. Paulo ele se coloca diante de Deus com uma ousadia tremenda, que às vezes talvez nós ficamos até com receio de dizer da mesma forma que ele falou, quando ele chega falando: Deus, eu peço que o Senhor use tudo aquilo que o Senhor tem para atender a minha oração. Ele chega com uma ousadia maravilhosa diante do Pai, porque ele entende que o Pai está em nós, ele entende que nós estamos cheios da plenitude do Pai, de Deus dentro de nós, está acessível a nós. O problema é que muitas das vezes nós negligenciamos, o problema é que muitas das vezes nós esquecemos.
mas Ele habita em nós. Nós temos uma condição maravilhosa de chegar diante dEle com ousadia, de chegar diante do trono da graça, porque sabemos que ali nós encontramos misericórdia e socorro em tempo oportuno. Ser cheios da plenitude de Deus. E logo após ele conclui ainda: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou peçamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Meu querido, hoje nós viemos aqui comemorar, agradecer a Deus por este local. E sabe, meus irmãos, eu não tenho dúvidas de que por anos e anos muitos se ajoelharam nestes bancos, muitos clamaram a Deus por vidas, muitos clamaram pela obra de Deus, muitos clamaram para que pessoas pudessem conhecer o amor de Cristo, muitos clamaram para que as pessoas pudessem ser plenas, cheias do Evangelho, cheias do poder, ser revestidas do poder. Muitos têm feito coro junto com Paulo nessas orações, e como tantos outros santos que passaram, toda a igreja de Deus, que durante anos e anos, séculos e séculos, tem orado por esta obra, até chegar nós nesse dia. A igreja tem sido fruto de oração. A igreja tem sido fruto de joelhos que se dobraram, de joelhos que se colocaram diante do Pai, diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que podemos pensar ou imaginar. Você hoje está aqui porque eu tenho certeza de que muitas pessoas dobraram seus joelhos e clamaram a Deus para que hoje você pudesse estar aqui. Eu tenho certeza também, neste momento, ainda tem muitos que estão com mente direcionada a Deus, fazendo esses mesmos pedidos aqui que Paulo está fazendo, porque sabe de que há muitos que precisam ser revestidos com poder, porque sabe que há muitos que precisam ter o seu coração habitado por Cristo Jesus, porque sabem que há muitos que precisam estar enraizados, alicerçados em amor, porque muitos que precisam provar e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. E diante do texto lido logo no início, como estão os seus olhos, os seus ouvidos atento a essas orações? Como está a sua vida diante dessas orações? Como está a sua vida diante dessa petição de Paulo, que você pode pensar que talvez isso foi há quase 2000 anos atrás, mas que essas palavras ecoam pelos séculos, pensando em você, pensando em cada um de nós. Como está a sua vida? Essa oração que Paulo fez, que ela possa continuar ecoando na nossa mente, nos nossos ouvidos e no nosso coração. Que cada um de nós possamos parar um pouco e analisar a respeito de cada um destes pontos, e talvez fazermos coro com Paulo, primeiramente clamando que Deus possa mudar a nossa mente, o nosso coração. Em primeiro lugar, cada um de nós, que Deus possa começar a nos fortalecer pelo poder, e que possamos buscar, não somente estarmos de braços cruzados, que cada dia mais possamos deixar Cristo habitar em nosso coração, Cristo habitar no seu coração, meu querido. Deixar de ser levado pelos seus ideais, pelas suas vontades,
pelo seu querer, mas deixar Cristo habitar na sua vida. Que cada vez mais possamos estar arraigados em amor, fortalecidos em amor, olhando para os lados e entender de que a pessoa que está ao nosso lado, nós precisamos amá-lo de tal maneira como Cristo me amou. Sempre costumo dizer que a gente sabe muito bem de cor João 3,16, porque Deus me amou, Deus amou o mundo de tal maneira, que maravilhoso é Deus me amar. Mas pouca gente conhece 1 João 3,16, e nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e assim nós damos a vida pelos nossos irmãos. Maravilhoso sabermos que somos amados por Deus, mas como é difícil estar disposto a amar o meu irmão, e que possamos, juntamente, todos nós, porque sozinhos nós não conseguiremos, mas juntos, reunidos. Se talvez você esteja distante, se talvez você esteja levando a sua vida isolado, se talvez você esteja distante de Deus, distante do Pai, neste momento nós destacamos por essa oração de Paulo, quando ele chama isto, para que com todos os santos, com toda a igreja, você possa compreender e conhecer o amor de Deus. E após passar por todos estes processos que nós falamos, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Que Deus assim esteja nos abençoando, meus irmãos, que a palavra dele esteja cada vez mais fortalecendo em nossos corações, e que cada vez mais ele esteja levantando, ou melhor, que ele esteja ajoelhando, nos debruçando diante dele, para estarmos elevando a nossa voz juntos em oração, para a honra e a glória da sua obra e do teu santo nome.